as tuas proezas. Vou repetir. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Amém. Olha para cá agora, irmãos. Antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, irmãos, eu quero vos dizer, irmão, que eu era uma pessoa que eu não falava. Olha para cá. Antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu era uma pessoa que eu não falava. E como que eu era uma pessoa que eu não falava, eu fiz um voto com Deus em pensamento. E eu disse assim: Deus, vamos fazer um acordo entre eu e o Senhor. Já que eu não falo, se o Senhor me deixar falar, eu prometo ao Senhor que eu faço somente a tua vontade. Irmão, no momento que eu falei isso para Deus, irmão, isso aqui só vai crer quem crê que Deus faz milagre. No momento que eu falei isso para Deus, irmão, Deus me permitiu falar como vós estão vendo me falar hoje, no dia de hoje. Mas tem uma coisa, para mim falar, eu preciso ter uma vida constantemente de oração. Para mim falar, eu preciso ter uma vida constantemente de jejum. E para mim falar, eu preciso ter uma vida constantemente de meditação da palavra. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de jejuar e quando eu deixo de meditar na palavra de Deus, Deus me arranca a voz e me conscientiza, dizendo: homem, não se esquece que falas por causa de mim. Aí eu volto para a oração, para o jejum e para a meditação da palavra de Deus. Meu Deus! Este foi o meu voto. Agora, se por acaso no nosso meio alguém fez um voto, você precisa pagar o voto. Tá bom? Sabe por que você precisa pagar o voto? Eu sempre gosto de dizer isso. Você precisa pagar o voto, irmão, porque no céu não entra caloteiro. Então precisa pagar o voto se alguém fez o voto. Tá bom? Salmos de número 145 e o verso de número 4. Uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração anunciará as suas proezas. Quando falamos do Salmo 145, o que é interessante no Salmo de número 145, e desde já eu peço um pouco de paciência, tá bom? Quando nós olhamos para o Salmo de número 145, neste Salmo praticamente cobre todos os louvores no aspecto verbal, porque no Salmo 145 vai falar acerca de exaltar, vai falar acerca de bendizer, vai falar acerca de cantar, vai falar acerca de publicar, vai falar acerca de falar, vai falar acerca de fazer, vai falar acerca de anunciar o reino de Deus. Então, quando falamos do Salmo 145, ele cobre praticamente todos os louvores no aspecto verbal. E como o Salmo 145 é um cântico, é um louvor de Davi a Deus, porque o Salmo 145 foi escrito por Davi, e nem todos os salmos, porque o livro de Salmos contém 150, mas tem salmos que é salmo de Moisés, tem salmo que é salmo de Ageu, tem salmo que é salmo de Jeremias, tem salmo que é salmo de Salomão, e tem salmos que é salmo de Esdras. Então nenhum salmo eu posso pegar e talvez dizer que é salmo de Moisés, e talvez vai ser salmo de Davi, ou eu não posso dizer que é salmo de Davi e vai ser salmo de Moisés, ou salmo de Salomão, ou salmo de Esdras, ou salmo de Jeremias. Eu preciso saber que salmo é esse que eu quero poder falar e anunciar. E o Salmo de número 145 é salmo de Davi, é um salmo de louvores. E quando eu falo de louvores, quando eu falo de louvor, irmão, a palavra louvor, no seu significado primitivo, significa fazer resplandecer. A palavra louvor, no seu significado primitivo, significa fazer resplandecer. Então, eu entendo que enquanto mais eu louvo a Deus, enquanto mais eu coloco Deus como centro, como foco da adoração, Deus me faz resplandecer. E quanto mais eu louvo a Deus,
Deus me faz brilhar. Parece que vocês ainda não entenderam. Enquanto mais eu louvo a Deus, Deus te faz resplandecer. Enquanto mais você louva a Deus, Deus te faz brilhar. Enquanto mais você louva a Deus, Deus te faz resplandecer. A luz de Cristo, ou a luz de Deus, ela resplandece em vós. Enquanto mais você louva, enquanto mais louva, tem mais luz na vida. Enquanto menos louva, menos luz na vida. Está faltando luz, precisa louvar mais, precisa adorar mais, porque a luz vai resplandecer. Mas enquanto mais se louva a Deus, mais se resplandece, mais se brilha. Enquanto menos se louva a Deus, menos brilho, menos luz. Na medicina moderna, para se tratar de uma pessoa que está com depressão, que está doente, sabe o que eles fazem? Ele pega essa pessoa e coloca a pessoa em um quarto iluminado, porque ele diz que a luz, ela tem grande poder de curar aquele que está depressivo, de sarar aquele que está depressivo. Se por acaso você estiver depressivo, vem para a luz. Se por acaso você estiver triste, vem para a luz. Se por acaso está lhe faltando alguma coisa, vem para a luz, irmão. Então, enquanto mais se louva a Deus, mais você vai brilhar. Se louvar menos, vai brilhar menos. Aleluia. O Salmo de número 145, olhe para cá, jovens. Quando falamos do Salmo de número 145, eu disse que é um salmo de louvores, um salmo de louvor a Deus. Para quem não sabe, precisa entender que louvor, precisa trazer acompanhamentos. E Davi, no Salmo 145, Davi sabia disso. Davi sabia que louvar a Deus precisa de acompanhamento. Ou seja, no Salmo 145, há 21 versículos. Para quem estudou o Salmo 145 com 21 versículos, vai saber e entender que Davi está dizendo assim: olha, para se louvar a Deus, eu preciso louvar a Deus com a palavra adoração, porque tem possibilidade de eu louvar a Deus sem estar o adorando. Talvez eu louvo, mas não estou adorando. E no Salmo 145, Davi está dizendo que o louvor a Deus precisa trazer acompanhamento com a palavra adoração. Davi está dizendo no Salmo 145 que o louvor a Deus precisa também ser apresentado com inteligência. E no Salmo 145, Davi está dizendo que o louvor precisa ser apresentado a Deus com sabedoria. No Salmo 145, Davi está dizendo que o louvor, ele precisa ser apresentado a Deus todos os dias, em ordem crescente e em novidade de vida. Deus bendito. Então, quando falamos a palavra louvor, o Salmo 145, ele traz este acompanhamento. E eu quero poder mostrar para os irmãos, eu quero poder me antecipar a falar isso, irmão. Eu preciso falar isso antes que eu mostre para vocês verdades e princípios do Salmo 145, mas eu necessito lhe falar quais são os acompanhamentos que precisa ser trazido, acompanhado, estar junto, estar ligado com a palavra louvor. Davi está dizendo no Salmo 145 que a palavra louvor, ela precisa ser acompanhado com a adoração. No livro de Salmo 95, eu preciso mostrar isso para os irmãos. No livro de Salmo 95, ele faz questão de mencionar assim, Salmo 95 e o verso 6: ó, vinde e adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quando o Senhor no Salmo 95 e o verso de número 2, ele vai dizer: apresentemos nós antes a sua face com louvores e celebração com salmos. Salmos 95, verso 2, ele fala acerca de louvor. Mas se você for observar o verso 6,
ele vai dizer agora acerca da palavra adoração. Aí nós vamos entender que o louvor a Deus, ele precisa ser apresentado a Deus com adoração. Louvor é diferente de adoração. Louvor significa elogiar, saudar, aplaudir, congratular. Isso significa louvor. A palavra adoração significa chegar a Deus com reverência, chegar a Deus com submissão, chegar a Deus dizendo: Deus, eu vou olhar para a tua palavra e eu vou praticar a tua palavra. Davi está dizendo: tem possibilidades de eu louvar a Deus, mas eu não adorar a Deus. E um louvor a Deus precisa ser acompanhado com a palavra adoração, submeter às vontades de Deus, se sujeitar às vontades de Deus, querer fazer plenamente, abundantemente a palavra de Deus. No louvor não pode faltar adoração. Talvez nós estamos até louvando a Deus, mas está faltando adoração. Talvez o louvor você está até agradecendo, elogiando, aplaudindo, congratulando, mas no teu louvor está faltando adoração. Ou seja, aquele que aplaude a Deus tem que também se submeter. Aquele que elogia a Deus também tem que se submeter. Aquele que diz assim: olha, Deus grande é o Senhor, esse também tem que se submeter. Porque se você não se submeter, você está apenas no louvor. Tu és grande, agradeço ao Senhor, mas Deus quer louvor com adoração. Tem que juntar os dois: louvor a Deus e adoração. Davi ainda está dizendo que o louvor a Deus precisa ser feito com inteligência. Salmo 47 e o verso 7. Muito obrigado, porque tem irmão que está me acompanhando. Veja aí, Salmo 47 e o verso 7 diz assim: olha, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. O louvor a Deus tem que ser feito com inteligência, capacidade de aprender, capacidade de conhecer, conhece o que está falando, conhece o que está dizendo, porque ele, além de louvar a Deus, além de louvar a Deus, eu vou buscar entendimento para louvar ao Senhor, porque tem que juntar o louvor com o entendimento. Talvez eu estou louvando a Deus, mas não busco entendimento, e o louvor precisa ser acompanhado com inteligência. Me ajudem, o primeiro item, no louvor não pode faltar. O primeiro item, me ajuda, no louvor não pode faltar. Graças a Deus. O segundo louvor não pode faltar. O seu louvor não pode faltar inteligência. Você precisa ter uma capacidade, uma ideia, uma razão de saber